Olá, veja os destaques do portal da Assembleia de hoje. Na sessão plenária, deputados debatem combate à violência a animais e aprovam projetos do Poder Executivo. Comissão de Constituição e Justiça dá parecer favorável a auxílio financeiro a crianças e adolescentes que ficaram órfãos durante a pandemia. O Maranhão avança na vacinação e reforça cuidados para alcançar a imunização completa. E vai ver ainda os cuidados que devem ser tomados durante as férias nas praias para evitar acidentes fatais. É agora no portal da Assembleia. Na primeira sessão plenária da semana, muitas matérias em pautas. Criação do auxílio, projeto de combate à violência e abandono a animais foram alguns dos destaques nas discussões dos parlamentares. Ronaldo II conta agora tudo o que aconteceu na sessão de hoje. Boa tarde, Segundo. Olá, Elda Borges, boa tarde a você, muito boa tarde aos telespectadores da TV Assembleia. Olha, sessão plenária movimentada nesta terça-feira aqui no Poder Legislativo Maranhense. Várias matérias foram apreciadas pelos parlamentares. Entre elas, um projeto aprovado de autoria do Poder Executivo que cria o Auxílio Cuidar. O objetivo é prestar um auxílio a crianças e adolescentes que ficaram órfãos de pai e mãe em razão de complicações da Covid-19. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, comentou a aprovação desse projeto. Na sessão de hoje nós aprovamos o projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, criando o Auxílio Cuidar. É destinado a dar uma pensão de R$500 a crianças que estão em situação de orfandade por terem perdido pai e mãe em razão da Covid-19. Um projeto que tem por objetivo dar condições de vida a essas crianças que ficaram órfãs e, consequentemente, com as suas consequências emocionais e financeiras. Portanto, um projeto muito importante com elevado valor social. Ainda durante a ordem do dia foi aprovado pelo plenário da Casa um projeto de autoria do deputado Adelmo Soares que cria o Disque Denúncias contra maus tratos e abandonos de animais. Nós conversamos com o deputado Adelmo Soares, autor do projeto, sobre esse assunto. Com o nosso projeto de lei, a criação de um Disque Denúncia vai facilitar ainda mais essa fiscalização para coibir uma prática tão absurda e tão antiga como tentar dar maus tratos aos animais e abandoná-los. Quem não quer criar, não pega para criar. Então nós estamos aí pedindo às pessoas que tenham certeza que esse projeto de lei é um projeto que vem a ajudar, amparar os animais, e eu tenho certeza que o governador Flávio Dino vai sancionar, e aí a gente vai poder estabelecer um disque denúncia contra maus tratos e abandono de animais. Durante o pequeno expediente, o momento em que os parlamentares podem fazer o uso da tribuna, a deputada Mical Damasceno foi a primeira a falar. A parlamentar destacou um suposto caso de intolerância religiosa na cidade de São Luís. Logo em seguida, o deputado Antônio Pereira destacou a ampliação da UEMA Sul por meio de investimentos no prédio da universidade. Esse, Elda Borges, também foi tema do pronunciamento do deputado professor Marco Aurélio. Faço questão de parabenizar ainda a atuação do secretário de Infraestrutura do Estado, Cleiton Noleto, que teve um papel decisivo nessa articulação, nesse encaminhamento, que traz essa grande solução. Porque a UEMA Sul, ela não é só a universidade do presente, mas ela é também a universidade do futuro. Após o pronunciamento do deputado professor Marco Aurélio, foi a vez do deputado Luiz Henrique Lula da Silva usar a tribuna. O parlamentar, que participou de maneira remota, destacou a sua participação no ato de assinatura do termo de doação de blocos de concreto para a pavimentação de ruas em cidades maranhenses. Em seguida, o deputado Marcos Caldas destacou a entrega de um posto avançado do Detran e também de uma praça na cidade de Buriti Bravo. Após o pronunciamento do deputado Marcos Caldas, o deputado doutor Iglesio destacou a ação popular movida contra a suposta cobrança indevida por parte dos cartórios no estado do Maranhão. Portanto, Elda Borges, esses são os principais detalhes da sessão plenária desta terça-feira aqui no Poder Legislativo Maranhense. Ronaldo II para a TV Assembleia.
Funcionando ainda de forma híbrida, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa apreciou na sessão de hoje mais de 40 pautas e aprovou auxílio Cuidar, de autoria do Poder Executivo, que determina amparo financeiro a crianças e adolescentes que ficaram órfãos durante a pandemia. A reunião da Comissão de Constituição e Justiça aconteceu de forma híbrida. Alguns deputados presentes na Assembleia Legislativa e outros participando pela internet. Entre os projetos aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça está o de autoria do Poder Executivo, que institui o auxílio Cuidar a crianças e adolescentes que ficaram órfãos nesse período de pandemia. Perderam o pai ou a mãe, ou os dois, por conta da Covid-19. O presidente da CCJ, deputado Adelmo Soares, analisou os trabalhos desta terça-feira. Em destaque hoje um auxílio Cuidar, encaminhado pelo Poder Executivo para dar às crianças, aos jovens e adolescentes que até 18 anos, que tenham perdido seus pais, ou um pai ou uma mãe, durante o período de pandemia. Eles receberão um auxílio de R$ 500 até completar a maioridade. É mais um auxílio do governador Flávio Dino em prol daqueles que mais precisam. Os deputados também aprovaram o projeto de lei de autoria do deputado Pará Figueiredo, que dispõe sobre a política de atenção à saúde das pessoas com doenças raras no Maranhão. Todos os projetos de lei com aprovação na Comissão de Constituição e Justiça agora seguem para votação em plenário. Os projetos agora irão a plenário, para que a gente possa apreciá-los. Projetos de iniciativa do governo, do Tribunal de Contas do Estado e também de autoria dos parlamentares, e ainda tivemos alguns vetos governamentais que também agora serão apreciados pelo plenário. Veja no próximo bloco. Maranhão avança na vacinação, mas ainda é preciso cuidados para garantir bons resultados na imunização. Férias e praia, uma combinação que pode ser perfeita, mas também pode trazer riscos fatais. Logo após o intervalo. São Luís é uma das capitais que mais avançou com a vacinação, mas a situação não é a mesma no resto do estado. Por isso, até agora, o Maranhão conta apenas com 9,48% da sua população imunizada. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, mesmo com a queda no número de óbitos e de novos casos, ainda é preciso respeitar todos os protocolos sanitários para garantir bons resultados. 34,35% da população maranhense acima de 18 anos já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O percentual representa 2.443.969 maranhenses imunizados com a primeira dose. Com a segunda dose da vacina, esse percentual é menor. 9,48% da população recebeu a segunda dose, um total de 674.812 maranhenses. Dentro da pandemia, não é que seja considerado aceitável, mas dentro dos pacientes que têm desenvolvido a doença e a gravidade delas tem sido menor do que no início da pandemia. Então, a gente pode atribuir que a vacinação tem surtido o efeito necessário no desenvolvimento de casos graves da doença, que é para isso que as vacinas foram desenvolvidas. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, mais de 210 novos casos foram confirmados em São Luís. O Maranhão conta com uma população acima de 7 milhões de pessoas. O estado totalizou 320.387 pessoas infectadas e 9.147 óbitos. 70% dos leitos clínicos e 80% das unidades de terapia intensiva do estado estão ocupados. Mesmo com o avanço da vacinação e os números crescentes de novos casos, ainda não é o momento de baixar a guarda em relação aos cuidados recomendados pelas autoridades de saúde. Mesmo a gente tendo uma vacina que previne o desenvolvimento de casos graves de Covid-19, a gente ainda não tem um medicamento que restrinja isso de vez. Então, todos os cuidados existentes, eles devem ser mantidos. O uso de máscara, o distanciamento social, a higienização das mãos, a utilização de álcool gel é muito importante para a gente evitar a contaminação pela Covid-19. A partir desta terça-feira, entram em vigor as medidas sanitárias mais flexíveis anunciadas pelo governador Flávio Dino.
Já está liberado, por exemplo, a realização de eventos com até 150 pessoas e até a meia-noite. A administração pública estadual volta a funcionar com 80% da sua capacidade. Grupos de riscos vacinados podem retornar ao trabalho, exceto as gestantes. Comércio e indústria podem funcionar das 8 até as 21 horas e bares e restaurantes até a meia-noite. Os supermercados das 6 da manhã às 0 hora. As aulas retornam no mês de agosto no sistema semipresencial na rede estadual. E as municipais dependem de deliberação dos prefeitos e prefeitas. O mês de julho é sempre muito movimentado nas praias de São Luís. E com o aumento do número de banhistas, cresce também a preocupação com os afogamentos. E por conta disso, o Corpo de Bombeiros reforça o patrulhamento na orla marítima e aumenta os cuidados na prevenção das praias para acidentes que muitas vezes são fatais. Mês de férias na praia parece a combinação perfeita, né? Só que o aumento do fluxo de pessoas também pode ser um perigo para acidentes e afogamentos. É o que explica o representante do Batalhão de Bombeiros Marítimos do Maranhão. Nós sempre recomendamos que o uso de álcool e o banho de mar eles não combinam, porque as pessoas ficam bem mais suscetíveis à ocorrência de afogamento. Nós fazemos alerta também para a profundidade segura. Sempre lembramos daquela frase, água no umbigo, sinal de perigo. O sujeito, quando ele permanece em uma profundidade maior, ele fica bem mais exposto aí às correntes marítimas de nossas praias, que por sinal são muito fortes. De acordo com o Corpo de Bombeiro, o aumento no número de vítimas ocorre mesmo em meio à pandemia da Covid-19 e já iguala ao número de ocorrências registradas em 2020, quando se esperava uma diminuição de banhistas nas praias. No ano passado foram registrados 15 casos de afogamento nas praias de São Marcos, Calhau, Praia do Meio e Araçagi, sendo que 4 óbitos foram registrados. Até julho deste ano já foram 12 casos e o mesmo número de óbitos. Para quem costuma trazer crianças para a praia, os cuidados precisam ser redobrados. A principal recomendação é que elas sempre estejam acompanhadas de um adulto. Nós retiramos muitas crianças desacompanhadas ali na água, mesmo no raso, mas nós já classificamos com um certo perigo. Portanto, a recomendação é, se a criança estiver na água, precisa do acompanhamento do pai, ali do responsável, que permaneça uma distância de no máximo um braço, exatamente para intervir em caso de uma ocorrência de afogamento. E o Portal da Assembleia de hoje fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.